9:27. A palavra do Senhor nos diz: e como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vindo o juízo. Salmos 90, versículo 10, diz o seguinte, quero ler nessa versão bíblica aqui, 90, 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. E o salmista ainda conclui: e nós voamos. Querido, diante desses dois versículos, nós vemos aqui a brevidade. Só há uma única chance. É nos dado uma única vida. E nós só temos chance enquanto nós estamos vivos. Chance para quê? E eu quero pregar nesta noite sobre fé para ser um cristão bem resolvido. Irmãos, o que mais nós temos no mundo por aí são pessoas mal resolvidas. Queridos, vocês não sabem o que acontece quando uma pessoa ela é mal resolvida. Qualquer coisinha, mas qualquer coisinha mesmo, faz ela sair dos eixos. Por quê? Porque existem tantas frustrações, tantas vontades que não foram da forma que ela imaginava que iria, ou que ele imaginava que ia acontecer, não aconteceu. E daí o que acontece? Qualquer coisa faz a pessoa sair do livro. E há um grande desafio aqui. Existe um grande desafio de, pela fé, nós sermos um cristão bem resolvido e bem sucedido. Isso nós só alcançamos pela fé. Mas ao nosso redor nós vemos pessoas que muitas vezes nós olhamos e falamos: mais engraçado, aquela pessoa, embora as dificuldades, as adversidades, parece que ela não se abala. Não quer dizer que a pessoa é perfeita. Nós aqui não estamos falando de perfeição. Nós aqui queremos falar de um desafio, de viver as coisas não por aquilo que nós sentimos, mas pela fé. E eu quero trazer aqui alguém que vocês podem conhecer. Poderia falar de algumas pessoas que eu convivo, e vocês poderiam ver algumas pessoas que vocês lembram agora que na sua mente são pessoas bem resolvidas. Não é qualquer coisa que as abale. Mas na Bíblia, pesquisando, e eu olhei e vi aqui duas pessoas bem conhecidas me passaram uma situação bem resolvida. Uma delas é Paulo e outra delas é João, apóstolo João, discípulo amado. Olha só, por que eu vejo isso? Apóstolo Paulo, ele tinha uma vida confortável. Ele fazia parte do Sinédrio, fazia parte da elite, foi uma pessoa estudada aos pés de Gamaliel.
Isso nós devemos aprender. O que ele disse aqui? Ele simplesmente admitiu que os interesses dele já não o comandavam mais, mas sim os interesses de Deus. Olha, ele disse: eu estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é algo importante nós sabermos para ser pessoas bem-sucedidas. Queridos, nós não podemos perder tempo com coisas miúdas. Não podemos perder tempo com coisas mal resolvidas. E como é o exemplo de um mal resolvido? Ele é diferente. Olha só, eu vou lembrar de algumas coisas que eu vivi na minha vida, de exemplos de mal resolvido. A pessoa chega em casa e, meu Deus, a cueca no chão, a toalha em cima da cama, a garrafa vazia dentro da geladeira, quebraram o copo que eu mais gostava, a pasta de dente apertada no meio. Se eu pego, eu mato quem apertou a pasta de dente no meio. Queridos, essas coisas não são grandes coisas que minam o nosso dia a dia, são pequenas coisas. Vocês sabiam que grandes coisas não separam as pessoas, elas unem? Mas as pequeninas coisas separam as pessoas. Separam. Não são, porque quando acontece uma tragédia, você vê que todo mundo se une. Mas essas pequeninas coisas, eu vi um exemplo muito. Agora eu vou dar um exemplo de alguém bem resolvido. Havia dois vizinhos brigando, mas brigando mesmo, e falando mil coisas um para o outro, se desentendendo. E ali estavam bem resolvidos, olhando aquela situação. Era vizinho dos outros dois vizinhos. De repente a briga para. Dali 10 minutos, um dos vizinhos chega para o bem resolvido e fala: você viu o que aconteceu? Você viu que o meu vizinho isso? Você não acha que eu tenho razão? O bem resolvido falou: eu acho que você tem razão. Aquele volta para casa já mais calmo. De repente, dali mais 10 minutos, vem um outro vizinho que estava brigando. E ele falou: você viu o que aconteceu comigo? Você viu o que o vizinho, a desfeita que o vizinho me fez? Ele fez isso. Você não acha que eu estou certo? O bem resolvido falou: sabe uma coisa? Por esse ângulo eu acho que você está certo. Daí vem a mulher do bem resolvido e fala: você é um hipócrita. Eu vi tudo o que aconteceu. Você falou que o tal estava certo e o outro estava certo. Aí o bem resolvido olhou para ela e falou: você sabe que eu acho que você está certo? O bem resolvido, ele não quer briga com ninguém. O bem resolvido, ele quer paz. Não importa que está chovendo. Isso é problema de quem vende picolé. Não é problema meu. Isso é ser bem resolvido. Isso é estar bem. Não importa. Agora, vamos voltar para exemplos práticos da Bíblia. Olha só, quem estava próximo a Jesus? Havia 3 pessoas sempre próximas a Jesus, bem próximas. Havia Pedro, havia João e Tiago. Tiago era irmão de João. Parece que os dois tinham o mesmo temperamento. E eu acho o João uma pessoa. Você sabia que quem é bem resolvido praticamente não aparece? O mal resolvido,
ele chama a responsabilidade para ele sempre. O Pedrão, ele começou a vida como um tremendo do mal resolvido. Sempre quando estava Jesus, Tiago e João, quem que levava a bronca? O Pedrão. Por quê? Porque eles estavam lá no monte da configuração e ele falou: a minha vida lá embaixo não vale nada, esse negócio aqui está maravilhoso demais. Jesus, vou fazer uma cabana para o Senhor, para Elias, para Moisés, e ele nem estava pensando mais nele. Mas fica aqui no sereno mesmo, porque está tudo muito bom, está tudo muito bem. E aí ele desce do local de bênção lá e vem uma situação adversa. Ele já saca a espada e corta a orelha de Malco, e Jesus fala: ó, embanha sua espada, Pedro. Não é assim. Certa ocasião eles estavam numa reunião, estavam todos lá e Pedro, Jesus fala dos acontecimentos que iria acontecer, e Pedro fala: não, eu de jeito nenhum vou lhe abandonar. E Jesus fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E nessas circunstâncias, o que acontece? João sempre estava por perto, mas nós vemos que João foi uma das pessoas que de todos os discípulos mais viveu. Sabiam que o João morreu de velhice? Não porque não tentaram matar ele, tentaram jogar ele em óleo fervente, ele não morreu, jogaram ele na prisão e ele ficou anos e anos e anos numa prisão onde numa ilha lá, onde ele teve a revelação de Deus, e ele continuou a sua vida de bem resolvido. Se você vê no livro de 1 João, ele tem uma sensibilidade, ele fala: ó, filhinhos, eu pego isso para que não pegueis, mas se vocês pegarem, tem um advogado junto ao Pai. O camarada era um peão bem resolvido. E o que acontece? Quando tem alguém bem resolvido, Jesus confia algumas coisas que ele só confia para quem é bem resolvido. Vamos olhar em Marcos, em João 19, 27, havia uma situação difícil para Jesus, e Jesus também era alguém extremamente resolvido. Vamos, Marcos 19, versículo 27. Olha só. É Marcos ou João? Desculpa, João 19, 26 e 27. Olha só, a situação aqui era que Jesus estava para ser crucificado. E versículo 26, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. E depois disso o discípulo disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo tomou e levou para sua casa. Jesus, numa situação difícil, ele resolveu, eita pessoa bem resolvida, na situação difícil, pensando nas outras pessoas. Ele pensou na mãe dele e viu em João. Por quê? Porque João, ele sabia aquilo que ele queria. E João é o único discípulo que é citado, que estava na crucificação. Os outros poderiam estar, mas estavam escondidos. E João estava lá, junto com a mãe de Jesus. Eita pessoa bem resolvida. Agora não quer dizer perfeita. Nós vemos, eu estudando João, eu vi 2 vacilos de João, para vocês terem que uma pessoa resolvida não quer dizer que ela seja perfeita. Em Marcos 9, 38,
38. E nesta hora, 9:38, está aqui. E disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não seguia conosco. Olha só, é uma das únicas vezes quase que eu vejo Jesus repreendendo a João. Mas Jesus respondeu: não o proibai, porque ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possam falar mal de mim, pois quem é contra nós, quem não é contra nós é por nós. E João ficou caladinho ali e a coisa passou abafadinha. Por quê? Porque João era bem resolvido. Queridos, algo que nós também devemos ver é que nós temos que saber aonde nós estamos firmados. E eu quero ler 2 Coríntios, se vocês me acompanham, capítulo 1, versículo 24. Diz o seguinte: olha só, 2 Coríntios, aqui é um exemplo de Paulo, capítulo 1, versículo 24. Diz o seguinte: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estava em pé. Olha só, havia uma convicção aqui de Paulo, onde ele estava firmado. Ele estava firmado pela fé. E eu quero que essa convicção possa estar em nosso coração a cada dia. Existe uma coisa que não é muito falada, mas eu quero dizer agora que pode surpreender-vos. Todos nós estamos numa fila invisível caminhando para a morte. Mesmo que para muitos pareça que ele vai ter uma vida eterna, não pensa no amanhã, todos nós estamos numa fila caminhando para a morte. E eu estou mais perto, talvez, da morte de muitos de vocês. Por quê? Por causa da minha idade. E quando nós temos essa consciência que nós estamos naquela fila e a qualquer momento pode alguém falar senha 744, eu olhar e eu falar: Deus, não era a minha hora, mas é a minha senha, e a minha vida acabar. Aí eu vou me lamentar: eu queria fazer tanta coisa, mas amado, por que você não fez isso que você queria fazer? Porque pequenas coisas o atrapalharam. Amados, não espere as coisas ficarem exatamente da forma que você quer para você aproveitar. Será uma frustração enorme você saber que passou a vida inteira esperando que uma coisa fosse ficar exatamente do jeito que você queria para você aproveitar. Aproveite a cada minuto da sua vida, a cada situação, mesmo que a vida lhe oferecer um limão, pegue esse limão e põe açúcar, amado, mas faça uma limonada. Não, a Bíblia fala que nós podemos sim ficar cabisbaixo por um momento, mas nós não podemos nos prostrar diante das situações. E a pessoa melhor resolvida, a pessoa que, igual Paulo fala, já não vivo mais eu não é mais o meu interesse, o de Deus está certinho, cabe certinho naquilo que eu quero também, ela vive melhor. Paulo sabia comandar. Olha, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Queridos, a pessoa que anda por
fé e não por vista, esta pessoa não se frustra. Hebreus capítulo 11, versículo 27, diz algo para nós. Pela fé deixou o Egito, falando de Moisés, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Aqui nós vemos a perseverança. Moisés, da mesma forma que Paulo, criado como filho do rei, de Faraó, em toda a ciência do Egito, tendo um futuro imenso pela frente, ele resolveu, pela fé, deixar o Egito. Outra coisa que eu vou acelerar um pouco mais e citar somente os textos. Em Hebreus 11, 33 diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas. O que a fé faz? Nós vencer reinos. A fé aliada à prática de justiça faz nós alcançarmos promessas. E a conclusão do versículo: e fecharam a boca dos leões. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12 diz: milita a milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E por último, 1 João capítulo 5, versículo 4, mostra como vencer. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, se você nasceu de Deus, você é um vencedor. Eu sou um vencedor. E a vitória que vence o mundo não é a nossa força, é a nossa fé. E eu quero concluir. Este é um grande desafio do cristão. Pela fé, ser um homem e uma mulher bem-sucedido. Não perca tempo com coisas miúdas. Cada dia estamos mais próximos da morte. Aproveite o máximo da vida. E a sua vida é a sua única chance. E quero concluir com algo que eu li no Face. Diz o seguinte: essa é como se fosse uma carta para você que hoje acordou preocupado com os seus problemas. Aquilo que te preocupa tem solução? Se a resposta for sim, por que se preocupar então? Logo estará tudo resolvido. Agora, se aquilo que está te preocupando não tem solução, então por que se preocupar? Nada do que você fizer vai resolver mesmo. Erga a cabeça, respire fundo, vá em frente. A vida é bela e não vale a pena ficar sofrendo ou lamentando por erros ou fracassos do passado. O grande segredo da vida é sermos pessoas resolvidas, pois a vida é breve e voa. Estamos caminhando em uma fila invisível para a morte. A qualquer momento pode ser chamada a nossa senha. Aí não adianta reclamar daquilo que você não fez na vida. E que essa palavra fique em nossos corações. Que essa palavra não seja, a minha intenção aqui é não dar base para pecar, mas sim dar base para você viver uma vida plena, para você satisfazer com tudo aquilo que Deus lhe ofereceu. Amém?
muito obrigado, Pai, por esta palavra que antes de falar à igreja falou ao meu coração, porque eu necessitava dessa palavra. Eu precisava desses conhecimentos, ó Pai, e Senhor, eu o transmiti para a tua igreja, e que essas palavras façam aquilo que fez no meu coração, gere paz, gere, Senhor, graça, Senhor, e que as pessoas que aqui estão nesta noite, volte para o seu lar, pela fé. Eu quero aproveitar tudo aquilo que eu já tenho, aquilo que eu não tenho, deixa para lá. Se Deus aprover me dar, eu aceito, mas eu quero usufruir, ó Deus, daquilo que eu tenho. Eu quero ter prazer, ó Senhor, em tudo aquilo que eu tenho, Senhor. Eu quero ser uma pessoa que não brigue por ninharia, por coisas pequenas. Eu quero, Senhor, ser feliz, ó Pai. E a tua palavra, e essas pessoas provaram que é possível ser feliz mesmo em meio às adversidades, ó Deus. Então me ajuda também, ó Pai, a estar galgando, Senhor, e a cada dia vivendo esta felicidade, a qual, Senhor, Tu já preparaste desde o começo dos séculos para a minha vida, e que eu não perca oportunidade nenhuma, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Querido,